após Ashmezek perceber que Verper o havia enganado, o astuto negro arrastou o corpo morto para o interior de uma tenda próxima e retomou seu posto diante da porta da cabana na qual ainda acreditava que a mulher estivesse. Com a descoberta do árabe logo atrás dele, o belga se escondeu na folhagem de um arbusto cheio de folhas. Ali o caminho seguia reto por uma distância considerável, e pelo corredor sombreado da floresta, sob os galhos que se arqueavam das árvores, cavalgava a figura de túnica branca do perseguidor. Mais perto e mais perto ele se aproximava. Verper se agachou ainda mais próximo ao chão por trás das folhas de seu esconderijo. Do outro lado do caminho, uma videira se moveu. Os olhos de Verper instantaneamente se fixaram no ponto. Não havia vento para agitar a folhagem nas profundezas da selva. Invamente a videira se moveu. Na mente do belga, apenas a presença de uma força sinistra e malévola poderia explicar o fenômeno. Os olhos do homem penetravam firmemente a barreira de folhas do lado oposto da trilha. Gradualmente, uma forma começou a se delinear além delas, uma forma cor de areia, sombria e terrível, com olhos amarelos verdeados lançando um olhar feroz através da trilha estreita direto para os seus. Verper poderia ter gritado de medo, mas subindo a trilha vinha um mensageiro de outra morte, igualmente certa e não menos terrível. Ele permaneceu em silêncio, quase paralisado pelo medo. O árabe se aproximava. Do outro lado da trilha de Verper, o leão se abaixou para o salto, quando de repente sua atenção foi atraída pelo cavaleiro. O belga viu a enorme cabeça se virar na direção do invasor e seu coração praticamente parou de bater enquanto ele aguardava o resultado dessa interrupção. A cavalo, o cavaleiro se aproximou em passo lento. Será que o animal nervoso que ele montava se assustaria com o cheiro do carnívoro, e ao fugir, deixaria Verper à mercê do rei das feras? Mas ele parecia não se importar com a proximidade do grande gato. Seguiu adiante, com o pescoço arqueado, mordendo o freio entre os dentes. O belga voltou os olhos novamente para o leão. Toda a atenção da fera agora parecia estar presa ao cavaleiro. Eles estavam lado a lado com o leão agora, e ainda assim a fera não atacava. Seria ele apenas esperando que eles passassem antes de voltar sua atenção para a presa original? Verper estremeceu e se ergueu parcialmente. No mesmo instante, o leão saltou de seu esconderijo, direto sobre o homem montado. O cavalo, com um relincho agudo de terror, se esquivou de lado quase sobre o belga. O leão arrastou o árabe indefeso da cela, e o cavalo pulou de volta para a trilha e fugiu para o oeste. Mas ele não fugiu sozinho. À medida que a besta assustada avançava contra ele, Verper não demorou a notar a cela rapidamente esvaziada e a oportunidade que isso representava. Mal o leão arrastara o árabe para baixo de um lado, o belga, agarrando-se ao pomo da sela e à crina do cavalo, saltou para as costas do animal pelo outro lado. Meia hora depois, um gigante nu, balançando-se facilmente pelos galhos mais baixos das árvores, parou e, com a cabeça erguida e as narinas dilatadas, farejou o ar da manhã. O cheiro de sangue atacou fortemente seus sentidos, e misturado a ele estava o odor de Numa, o leão. O gigante inclinou a cabeça para um lado e ouviu atentamente. De uma curta distância, subindo pela trilha, vinham os sons inconfundíveis da alimentação gananciosa de um leão. O estalo de ossos, o engolir de grandes pedaços, o rosnado satisfeito, tudo atestava a proximidade do rei à mesa. Tarzan aproximou-se do local, mantendo-se ainda nos galhos das árvores. Ele não fez nenhum esforço para disfarçar sua aproximação, e logo teve a evidência de que Numa ouvirá, pelo sinistro e retumbante aviso que rompeu de um arbusto ao lado da trilha. Parando em um galho baixo logo acima do leão, Tarzan olhou para a cena horrível. Poderia essa coisa irreconhecível ser o homem que ele havia seguido? O homem macaco se perguntava. De tempos em tempos, ele havia descido até a trilha e verificado seu julgamento pelo rastro de cheiro que o belga havia seguido por essa trilha em direção ao leste. Agora ele avançou além do leão e de seu banquete, desceu novamente e examinou o chão com o nariz. Não havia rastros de cheiro do homem que ele havia seguido. Tarzan voltou para a árvore. Com olhos atentos, ele vasculhou o chão ao redor do corpo mutilado em busca de um sinal da bolsa perdida de pedrinhas bonitas, mas nada pôde ver dela. Ele repreendeu Numa e tentou afugentar a grande besta, mas apenas rosnados raivosos recompensaram seus esforços. Ele arrancou pequenos galhos de um ramo próximo e os lançou contra seu antigo inimigo. Numa olhou para cima com os dentes à mostra, sorrindo horrorosamente, mas não se afastou de sua presa. Então Tarzan encaixou uma flecha em seu arco, puxando o fino cabo para trás, lançou com toda a força da madeira resistente que só ele conseguia dobrar. Quando a flecha se enterrou profundamente em seu lado, Numa saltou de pé com um rugido de raiva e dor misturadas. Ele saltou inutilmente contra o homem macaco sorridente, arrancou a ponta protuberante da flecha. Em seguida, entrando na trilha, andou de um lado para o outro sob seu atormentador. Mais uma vez, Tarzan disparou um dardo veloz. Desta vez, o projétil, lançado com cuidado,
se alojou na espinha do leão. A grande criatura parou em seus passos e cambaleou desajeitadamente para a frente, deitada de bruços, paralisada. Tarzan caiu na trilha. Correu rapidamente até o lado da fera e cravou sua lança profundamente no coração feroz, e depois de recuperar suas flechas voltou sua atenção para os restos mutilados da presa do animal no matagal próximo. O rosto havia desaparecido. As vestes árabes não deixavam dúvida quanto à identidade do homem, já que ele o havia seguido até o acampamento árabe e saído de lá, onde poderia ter adquirido facilmente a roupa. Tarzan estava tão certo de que o corpo era do homem que o havia roubado que não fez nenhum esforço para verificar suas deduções pelo cheiro, entre os odores conglomerados do grande carnívoro, e o sangue fresco da vítima. Ele restringiu sua atenção a uma busca cuidadosa pela bolsa, mas em nenhum lugar sobre ou perto do cadáver havia qualquer sinal do artigo perdido ou de seu conteúdo. O homem macaco ficou desapontado, possivelmente não tanto pela perda das pedrinhas coloridas, mas por não tê-lo privado dos prazeres da vingança. Perguntando-se o que poderia ter acontecido com suas posses, o homem macaco voltou lentamente pelo caminho na direção de onde viera. Em sua mente, ele elaborava um plano para entrar e vasculhar o acampamento árabe, depois que a escuridão caísse novamente. Subindo nas árvores, ele se dirigiu diretamente para o sul em busca de presas, para satisfazer sua fome antes do meio-dia, e então se esconder à tarde em algum lugar distante do acampamento, onde pudesse dormir sem medo de ser descoberto até chegar a hora de executar seu plano. Mal ele havia deixado a trilha quando um alto guerreiro negro, movendo-se a um trote teimoso, passou em direção ao leste. Era Mugambi, procurando por sua senhora. Ele continuou pela trilha, parando para examinar o corpo do leão morto. Uma expressão de perplexidade cruzou seus traços enquanto se inclinava para procurar as feridas que haviam causado a morte do senhor da selva. Tarzan havia retirado suas flechas, mas para Mugambi a prova da morte era tão forte como se tantos mísseis mais leves quanto a lança ainda estivessem cravados na carcaça. O negro olhou ao redor furtivamente. O corpo ainda estava quente, e a partir desse fato ele concluiu que o assassino estava por perto, mas nenhum sinal de homem vivo aparecia. Mugambi balançou a cabeça e continuou pela trilha, mas com ainda mais cautela. O dia todo ele viajou, parando ocasionalmente para chamar em voz alta a única palavra, senhora, na esperança de que finalmente ela pudesse ouvir e responder, mas, no fim, sua leal devoção o levou ao desastre. Do Nordeste, durante vários meses, Abdul Moura, no comando de um destacamento de soldados abissínios, vinha procurando assiduamente o bandido árabe, Ashmezek, que, 6 meses antes, havia afrontado a majestade do imperador de Abdul Moura ao realizar um ataque de escravos dentro das fronteiras do domínio de Menelik. E agora acontecia que Abdul Moura havia feito uma breve pausa para descansar ao meio-dia, exatamente naquele dia e ao longo do mesmo caminho que Verper e Mugambi seguiam em direção ao leste. Foi pouco depois que os soldados desmontaram que o belga, sem perceber a presença deles, cavalgou seu animal cansado quase até o meio deles, antes de os ter descoberto. Instantaneamente, ele foi cercado, e uma chuva de perguntas foi lançada contra ele, enquanto era puxado de seu cavalo e levado à presença do comandante. Apoiando-se em sua nacionalidade europeia, Verper assegurou a Abdul Moura que era francês, caçando na África, e que havia sido atacado por estranhos, sua expedição morta ou dispersa, e que ele próprio escapara apenas por um milagre. A partir de um comentário casual do abissínio, Verper descobriu o propósito da expedição, e quando percebeu que aqueles homens eram inimigos de Ashmezek, animou-se e imediatamente culpou seu predicamento ao árabe. Para que ele, no entanto, não caísse novamente nas mãos do saqueador, ele desestimulou Abdul Moura na continuação de sua perseguição, assegurando ao abissínio que Ashmezek comandava uma força grande e perigosa, e também que estava marchando rapidamente para o sul, convencido de que levaria muito tempo para alcançar o saqueador, e de que as chances de engajamento tornavam o resultado extremamente incerto. Moura, sem muita relutância, abandonou seu plano e deu as ordens necessárias para que seu comando montasse acampamento onde estavam, preparando-se para iniciar a marcha de retorno rumo à Abissínia na manhã seguinte. Era no final da tarde quando a atenção do acampamento foi atraída para o oeste pelo som de uma voz potente chamando uma única palavra, repetida várias vezes: Senhora, Senhora, Senhora. Fiéis ao seu instinto de precaução, vários abissínios, agindo sob ordens de Abdul Moura, avançaram furtivamente pela selva em direção ao autor do chamado. Meia hora depois eles retornaram, arrastando Mugambi entre eles. A primeira pessoa sobre quem os olhos do grande negro recaíram ao ser conduzido à presença do oficial abissínio foi M. Jules Freckle, o francês que havia sido hóspede de seu mestre e que ele tinha visto pela última vez entrando na aldeia de Ashmezek, em circunstâncias que apontavam para sua familiaridade e amizade com os invasores. Entre os desastres que haviam acometido seu mestre e a casa de seu mestre,
e o francês, Mugambi percebeu uma relação sinistra, que o impedia de chamar a atenção de Verper para a identidade que este evidentemente não conseguirá reconhecer. Implorando que ele não era senão um caçador inofensivo de uma tribo mais ao sul, Mugambi suplicou para que lhe permitissem seguir seu caminho, mas Abdul Moura, admirando o físico esplêndido do guerreiro, decidiu levá-lo de volta a Addis Abeba e apresentá-lo a Menelhe. Poucos momentos depois, Mugambi e Verper foram escoltados sob guarda, e o belga soube pela primeira vez que ele também era prisioneiro, e não um convidado. Em vão protestou contra tal tratamento, até que um soldado robusto lhe bateu na boca e ameaçou atirar nele se não cessasse. Mugambi levou o assunto menos a sério, pois não tinha a menor dúvida de que, durante a viagem, encontraria ampla oportunidade de escapar da vigilância de seus guardas e efetuar sua fuga. Com essa ideia sempre presente em sua mente, ele buscava a boa opinião dos abissínios, fazia-lhes muitas perguntas sobre o imperador e o país, e demonstrava um desejo crescente de alcançar seu destino, para que pudesse desfrutar de todas as coisas boas que eles lhe asseguravam que a cidade de Addis Abeba continha. Assim, ele desarmou suas suspeitas, e a cada dia encontrava um pequeno relaxamento na vigilância sobre ele. Aproveitando-se do fato de que ele e Verper sempre eram mantidos juntos, Mugambi procurou descobrir o que o outro sabia sobre o paradeiro de Tarzan, ou a autoria do ataque ao bangalô, assim como o destino de Lady Greystoke, mas, como dependia apenas das conversas casuais para obter essas informações, sem ousar revelar sua verdadeira identidade a Verper, e como Verper estava igualmente ansioso para esconder do mundo sua participação na destruição da casa e da felicidade de seu anfitrião, Mugambi não aprendeu nada pelo menos dessa maneira. Mas chegou o momento em que ele descobriu algo muito surpreendente. Por acaso, o grupo havia acampado no início da tarde de um dia abafado, às margens de um riacho claro e bonito. O fundo do rio era de cascalho, não havia sinais de crocodilos, aquelas ameaças ao banho indiscriminado nos rios de certas partes do continente africano, e assim os abissínios aproveitaram a oportunidade para realizar abluções há muito adiadas e muito necessárias, enquanto Verper, que, junto com Mugambi, havia recebido permissão para entrar na água, tirava suas roupas. O negro notou o cuidado com que ele desamarrou algo que circulava sua cintura, e que ele retirou juntamente com a camisa, mantendo esta última sempre por perto, e ocultando o objeto de sua suspeita solicitude. Foi exatamente essa cautela que chamou a atenção do negro para o objeto, despertando uma curiosidade natural na mente do guerreiro, e assim aconteceu que, quando o belga, na nervosidade de excesso de precaução, mexeu desajeitadamente no artigo escondido e o deixou cair, Mugambi o viu enquanto caía no chão, derramando parte de seu conteúdo na grama. Agora, Mugambi já havia estado em Londres com seu mestre. Ele não era o selvagem ingênuo que sua vestimenta proclamava. Ele havia se misturado com as hordas cosmopolitas da maior cidade do mundo, visitado museus e inspecionado vitrines. E, além disso, era um homem astuto e inteligente. No instante em que as joias de opal rolaram, cintilando, diante de seus olhos atônitos, ele as reconheceu pelo que eram, mas reconheceu também outra coisa, que o interessava muito mais profundamente do que o valor das pedras. 1000 vezes ele havia visto o pequeno saco de couro que pendia ao lado de seu mestre, quando Tarzan dos macacos, em um espírito de brincadeira e aventura, decidia retornar por algumas horas aos costumes e modos primitivos de sua infância, e cercado por seus guerreiros nus, caçava o leão e o leopardo, o búfalo e o elefante, da maneira que mais amava. Verper viu que Mugambi tinha visto a bolsa e as pedras. Apressadamente, recolheu os preciosos gemas e as devolveu ao seu recipiente, enquanto Mugambi, assumindo uma postura de indiferença, caminhava até o rio para seu banho. Na manhã seguinte, Abdul Moura ficou furioso e chocado ao descobrir que seu enorme prisioneiro negro havia escapado durante a noite, enquanto Verper estava aterrorizado pelo mesmo motivo, até que seus dedos trêmulos encontraram a bolsa ainda em seu lugar sob a camisa, e dentro dela os contornos duros de seu conteúdo. Capítulo 16. Tarzan lidera novamente os Mangani. Ashmeze com 2 de seus seguidores havia circulado bem ao sul para interceptar a fuga de seu tenente Dizetor, Verper. Outros se espalharam em várias direções, de modo que um vasto círculo havia sido formado por eles durante a noite, e agora eles avançavam em direção ao centro. Ashme e os 2 que estavam com ele pararam para um breve descanso pouco antes do meio-dia. Agacharam-se sob as árvores na borda sul de uma clareira. O chefe dos saqueadores estava de mau humor. Ter sido superado por um incrédulo já era ruim o suficiente, mas ter, ao mesmo tempo, perdido as joias sobre as quais havia colocado seu ganancioso coração era simplesmente demais. Salah, de fato, deve estar zangado com seu servo. Bem, ele ainda tinha a mulher. Ela renderia um bom preço no norte,
e havia também um tesouro enterrado ao lado das ruínas da casa do inglês. Um leve ruído na selva do lado oposto da clareira trouxe a Ashmezek a uma atenção imediata e alerta. Ele segurou o rifle, pronto para uso instantâneo, ao mesmo tempo em que fazia sinal para seus seguidores ficarem em silêncio e se esconderem. Agachados atrás dos arbustos, os três esperavam, com os olhos fixos no outro lado do espaço aberto. Logo, a folhagem se abriu e um rosto de mulher apareceu, olhando ao redor com medo. Um momento depois, evidentemente satisfeita de que nenhum perigo imediato se ocultava diante dela, ela caminhou para a clareira, totalmente à vista do árabe. Ashmezek prendeu a respiração com uma exclamação murmurada de incredulidade e uma maldição. A mulher era a prisioneira que ele pensava estar guardada em segurança em seu acampamento. Aparentemente ela estava sozinha, mas Ashmezek esperou para ter certeza antes de capturá-la. Lentamente, Jane Clayton começou a atravessar a clareira. 2 vezes desde que deixara a vila dos saqueadores, ela mal havia escapado das presas de carnívoros, e uma vez quase havia tropeçado no caminho de um dos perseguidores. Embora estivesse quase perdendo a esperança de alcançar segurança, ainda estava determinada a continuar lutando, até que a morte ou o sucesso pusessem fim a seus esforços. Enquanto os árabes a observavam da segurança de seu esconderijo, e Ashmezek notava com satisfação que ela estava caminhando diretamente para suas garras, outro par de olhos observava toda a cena do meio da folhagem de uma árvore próxima. Olhos perplexos, preocupados eram eles, apesar de todo o seu brilho cinzento e selvagem, pois seu dono lutava com uma sugestão intangível da familiaridade do rosto e da figura da mulher abaixo dele. Um súbito estalo dos arbustos no ponto de onde Jane Clayton havia emergido na clareira fez com que ela parasse abruptamente, que chamou a atenção dos árabes e do observador na árvore para o mesmo ponto. A mulher se virou de repente para ver que novo perigo a ameaçava por trás, e ao fazer isso, um grande macaco antropóide apareceu. Atrás dele veio outro, e mais outro, mas Lady Greystoke não esperou para descobrir quantas mais das criaturas horríveis estavam tão próximas de sua trilha. Com um grito abafado, ela correu em direção à selva oposta, e ao chegar aos arbustos, Ashmezek e seus 2 capangas se levantaram e a agarraram. No mesmo instante, um gigante nu e moreno caiu dos galhos de uma árvore à direita da clareira. Voltando-se para os macacos espantados, ele soltou uma curta série de guturais baixos, sem esperar para observar o efeito de suas palavras sobre eles. Virou-se e avançou contra os árabes. Ashmezek estava arrastando Jane Clayton em direção ao seu cavalo amarrado. Seus 2 homens estavam rapidamente soltando os 3 cavalos. A mulher, lutando para escapar do árabe, se virou e viu o homem macaco correndo em sua direção. Uma luz alegre de esperança iluminou seu rosto. John, ela gritou, graças a Deus que você chegou a tempo. Atrás de Tarzan vinham os grandes macacos, curiosos, mas obedientes ao seu chamado. Os árabes perceberam que não teriam tempo de montar e escapar antes que os animais e o homem estivessem sobre eles. Ashmezek reconheceu neste último o temível inimigo de pessoas como ele, e também viu na circunstância uma oportunidade de se livrar para sempre da ameaça da presença do homem macaco. Chamando seus homens para seguir seu exemplo, ele ergueu seu rifle e apontou para o gigante que avançava. Seus seguidores, agindo com não menos rapidez do que ele, dispararam quase simultaneamente, e com o estrondo dos rifles, Tarzan dos macacos e 2 de seus companheiros peludos caíram para a frente entre a grama da selva. O barulho dos tiros trouxe os demais macacos a uma pausa de espanto, e, aproveitando-se da distração momentânea, Ashmezek e seus companheiros saltaram para os cavalos e galoparam com a mulher agora desesperada e tomada pelo desespero. De volta à vila, eles cavalgavam. E mais uma vez Lady Greystoke se viu presa na suja pequena cabana da qual pensara ter escapado para sempre. Mas desta vez ela não estava apenas vigiada por um sentinela a mais, como também estava amarrada. Sozinhos e aos pares, os buscadores que haviam partido com Ashmezek na tentativa de encontrar o belga retornaram de mãos vazias. A cada relatório, a raiva e o desgosto do invasor aumentavam, até que ele estava em tal estado de fúria feroz que ninguém ousava se aproximar dele. Ameaçando e xingando, Ashmezek caminhava de um lado para o outro no chão de sua tenda de seda, mas seu temperamento não lhe servia de nada ver Per havia desaparecido e com ele a fortuna em pedras preciosas reluzentes que havia despertado a cobiça de seu chefe e colocado a sentença de morte sobre a cabeça do tenente. Com a fuga dos árabes, os grandes símios voltaram sua atenção para seus camaradas caídos. Um estava morto, mas outro e o grande macaco branco ainda respiravam. Os monstros peludos se reuniram em torno desses 2, resmungando e murmurando ao modo de sua espécie. Tarzan foi o primeiro a recuperar a consciência. Sentando-se, olhou ao redor. Sangue escorria de um ferimento em seu ombro. O choque o havia derrubado e deixado atordoado, mas ele estava longe de estar morto. Levantando-se lentamente, deixou seus olhos vagarem em direção ao local onde,
pela última vez, havia visto a mulher que despertara em seu peito selvagem emoções tão estranhas. Onde ela está? Perguntou. Os Tarmangani a levaram, respondeu um dos macacos. Quem é você que fala a língua dos Mangani? Eu sou Tarzan, respondeu o homem macaco, grande caçador, o maior dos lutadores. Quando eu rugo, a selva fica em silêncio e treme de medo. Eu sou Tarzan dos macacos. Estive ausente, mas agora voltei ao meu povo. Sim, disse um macaco velho. Ele é Tarzan. Eu o conheço. É bom que ele tenha voltado. Agora teremos boas caçadas. Os outros macacos se aproximaram e cheiraram o homem macaco. Tarzan permaneceu muito quieto, com os dentes semicerrados e os músculos tensos e prontos para a ação, mas não havia ninguém ali para questionar seu direito de estar com eles. E logo, a inspeção concluída de forma satisfatória, os macacos voltaram sua atenção para o outro sobrevivente. Ele também estava apenas levemente ferido, uma bala, roçando seu crânio, tendo atordoado, de modo que quando recobrou a consciência ele aparentemente estava tão apto quanto sempre. Os macacos disseram a Tarzan que haviam estado viajando para o leste quando o rastro de cheiro da mulher os havia atraído e eles a haviam perseguido. Agora eles desejavam continuar sua marcha interrompida, mas Tarzan preferia seguir os árabes e tirar a mulher deles. Depois de uma discussão considerável, decidiu-se que eles deveriam primeiro caçar rumo ao leste por alguns dias e depois retornar e procurar os árabes. E como o tempo tem pouca importância para o povo macaco, Tarzan concordou com suas exigências, ele próprio tendo retornado a um estado mental pouco superior ao deles. Outra circunstância que o levou a adiar a perseguição aos árabes foi a dor de sua ferida. Seria melhor esperar até que ela cicatrizasse antes de enfrentar novamente os canhões dos Tarmangani. E assim, enquanto Jane Clayton era empurrada para sua cabana-prisão, com as mãos e os pés firmemente amarrados, seu protetor natural partia em direção ao leste acompanhado por uma dúzia de monstros peludos, com os quais ele se misturava tão familiarmente quanto alguns meses antes se havia minglado com seus impecáveis colegas de um dos clubes mais seletos e exclusivos de Londres. Mas o tempo todo rondava no fundo de seu cérebro ferido uma convicção incômoda de que ele não tinha lugar onde estava de que deveria estar, por algum motivo inexplicável, em outro lugar e entre outro tipo de criatura. Além disso, havia a necessidade irresistível de estar no rastro dos árabes, empreendendo o resgate da mulher que havia despertado tão fortemente seus sentimentos selvagens, embora a palavra pensamento que naturalmente lhe viesse à mente ao contemplar a empreitada fosse captura, em vez de resgate. Para ele, ela era como qualquer outra mulher da selva, e ele tinha posto seu coração nela como sua companheira. Por um instante, enquanto ele se aproximava dela na clareira onde os árabes a haviam capturado, o aroma sutil que primeiro despertara seus desejos na cabana que a aprisionara atingiu suas narinas, e lhe disse que ele havia encontrado a criatura pela qual desenvolverá uma paixão tão súbita e inexplicável. A questão do saquinho de joias também ocupava seus pensamentos até certo ponto, de modo que ele sentia um duplo impulso para retornar ao acampamento dos saqueadores. Ele obteria a posse tanto de suas pedras bonitas quanto da companheira. Então, ele retornaria aos grandes macacos com sua nova parceira e seus enfeites, e conduzindo seus companheiros peludos para um deserto distante, além do alcance do homem. Viveria sua vida, caçando e batalhando entre as ordens inferiores da única maneira que agora lembrava. Ele falou com seus companheiros símios sobre o assunto, numa tentativa de persuadi-los a acompanhá-lo, mas todos, exceto Taglatishuk, recusaram. Este último era jovem e forte, dotado de uma inteligência maior do que a de seus companheiros e, portanto, possuidor de poderes de imaginação mais desenvolvido. Para ele, a expedição tinha gosto de aventura, e por isso, atraía-o fortemente. Com Taglat havia outro incentivo, um incentivo secreto e sinistro, que, se Tarzan dos macacos soubesse, teria feito com que ele atacasse o outro com raiva ciumenta. Taglat já não era jovem, mas ainda era uma besta formidável, fortemente musculosa, cruel e, por causa de sua maior experiência, astuta e sagaz. Além disso, ele possuía proporções gigantescas, e o peso de seu enorme corpo frequentemente servia para diminuir a vantagem da agilidade superior de um antagonista mais jovem. Ele tinha uma disposição sombria e taciturna que o destacava mesmo entre seus companheiros carrancudos, onde tais características são mais a regra do que a exceção, e, embora Tarzan não suspeitasse, ele odiava o homem macaco com uma ferocidade que só conseguia esconder porque o espírito dominante da criatura nobre havia despertado nele uma espécie de temor que era tão poderoso quanto inexplicável para ele. Então, eles dois seriam companheiros de Tarzan em seu retorno à vila de Ashmezek. Ao partirem, o restante da tribo lhes concedeu apenas um olhar de despedida e depois retomou o sério trabalho de se alimentar. Tarzan encontrou dificuldade em manter a mente de seus companheiros focada no objetivo de sua aventura,
pois a mente de um macaco carece do poder de concentração sustentada por longos períodos. Partir em uma longa jornada, com um destino definido em mente, é uma coisa, lembrar desse objetivo e mantê-lo sempre presente em sua mente é outra bem diferente. Há tantas coisas que podem desviar a atenção ao longo do caminho. Shulk, a princípio, queria avançar rapidamente como se a aldeia dos invasores estivesse a apenas 1 hora de marcha à frente, em vez de vários dias, mas, em poucos minutos, uma árvore caída chamou sua atenção com a sugestão de forragem rica e suculenta por baixo. E quando Tarzan, sentindo sua falta, voltou à procura, encontrou Shulk agachado ao lado do tronco apodrecido, de onde estava diligentemente cavando os vermes e besouros, cuja espécie compõe uma parte considerável da dieta dos macacos. A menos que Tarzan desejasse lutar, não havia nada a fazer senão esperar até que Shulk tivesse esgotado o armazém, e isso ele fez, apenas para descobrir que Taglat agora estava desaparecido. Após uma busca considerável, ele encontrou o digno cavaleiro contemplando o sofrimento de um roedor ferido sobre o qual havia avançado. Ele se sentava com aparente indiferença, olhando em outra direção, enquanto a criatura aleijada se contorcia lentamente com dor para se afastar dele. E então, justo quando sua vítima se sentia segura de escapar, ele estendia uma palma gigante e a esmagava sobre o fugitivo. Repetia essa operação várias vezes, até que, cansado da brincadeira, acabava com o sofrimento de sua presa devorando-a. Tais eram as causas exasperantes de atraso que retardavam a jornada de retorno de Tarzan em direção à vila de Ashmezek, mas o homem macaco era paciente, pois em sua mente havia um plano que necessitava da presença de Shulk e Taglat quando ele chegasse ao seu destino. Não era sempre fácil manter nas mentes vacilantes dos antropoides um interesse constante em sua empreitada. Shulk estava cansado da marcha contínua e da frequência e duração reduzidas das pausas. Ele com prazer teria abandonado essa busca por aventura se Tarzan não tivesse constantemente preenchido sua mente com imagens atraentes das grandes reservas de comida que se encontravam na vila de Tarmangani. Taglat cultivava seu propósito secreto com mais vantagem do que se poderia esperar de um macaco, mas havia momentos em que ele também teria abandonado a aventura se Tarzan não o tivesse convencido a continuar. Era o meio da tarde de um dia abafado e tropical quando os sentidos aguçados dos três os alertaram sobre a proximidade do acampamento árabe. Eles se aproximaram com furtividade, mantendo-se na densa trama de vegetação, que facilitava o disfarce graças à sua habilidade extraordinária na selva. Primeiro veio o gigante homem macaco, sua pele lisa e marrom brilhando com o suor do esforço no abafado e quente ambiente da selva. Atrás dele rastejavam Shulk e Taglat, caricaturas grotescas e desgrenhadas de seu líder divino. Silenciosamente, eles seguiram até a beira da clareira que cercava a paliçada, e ali escalaram os galhos mais baixos de uma grande árvore com vista para a vila ocupada pelo inimigo, para poder espionar melhor seus movimentos. Um cavaleiro, vestido com uma túnica branca, saiu pelo portão da vila. Tarzan, sussurrando para Shulk e Taglat ficarem onde estavam, balançou-se, como um macaco, pelas árvores na direção da trilha por onde o árabe cavalgava. De um gigante da selva a outro, ele se deslocava com a rapidez de um esquilo e o silêncio de um fantasma. O árabe avançava lentamente, inconsciente do perigo que se escondia nas árvores atrás dele. O homem até feito uma pequena manobra e aumentou sua velocidade até alcançar um ponto na trilha à frente do cavaleiro. Ali ele parou sobre um galho frondoso que se projetava sobre a estreita trilha da selva. O alvo avançava, cantarolando uma melodia selvagem da grande terra desértica do norte. Acima dele pairava a fera selvagem que hoje estava determinada a destruir uma vida humana, a mesma criatura que, alguns meses antes, ocupava seu assento na Câmara dos Lordes em Londres, um membro respeitado e distinto daquele augusto corpo. O árabe passou por baixo do galho pendente, houve um leve farfalhar das folhas acima, o cavalo bufou e se lançou para a frente quando uma criatura de pele morena caiu sobre seu lombo. Um par de braços poderosos envolveu o árabe e ele foi arrastado da sela até a trilha. 10 minutos depois, o homem macaco, carregando sob o braço as vestes externas de um árabe amontoadas, reuniu-se novamente aos seus companheiros. Ele exibiu seus troféus para eles, explicando em guturais baixos os detalhes de sua façanha. Shulk e Taglat tocaram os tecidos, cheiraram-nos e, colocando junto aos ouvidos, tentaram escutá-los. Então Tarzan os guiou de volta pela selva até a trilha, onde os três se esconderam e esperaram. E não tiveram que esperar muito antes que dois dos negros de Ashmezek, vestidos com roupas semelhantes às de seu mestre, descessem a trilha a pé, retornando ao acampamento. Um momento eles estavam rindo e conversando juntos. No instante seguinte, jazia mortos sobre a trilha, três poderosas máquinas de destruição inclinadas sobre eles. Tarzan removeu suas vestes externas como havia feito com a de sua primeira vítima,
e invamente se retirou com Shuk-Taglat para o isolamento maior da árvore que haviam escolhido primeiro. Aqui o homem macaco arrumou as roupas sobre seus companheiros peludos e sobre si mesmo, até que, à distância, poderia parecer que 3 árabes de túnicas brancas estavam agachados silenciosamente entre os galhos da floresta. Até escurecer permaneceram onde estavam, pois, de seu ponto de observação, Tarzan podia ver o cercado dentro da paliçada. Ele marcou a posição da cabana em que havia primeiro descoberto o rastro do cheiro da que procurava. Ele viu os 2 sentinelas em pé diante da porta, e localizou a moradia de Asmezek, onde algo lhe dizia que provavelmente encontraria o saco perdido e as pedrinhas. Shuk e Taglat estavam, a princípio, muito interessados em suas roupas maravilhosas. Eles tocaram o tecido, cheiraram e se olharam atentamente com todas as manifestações de satisfação e orgulho. Shuk, humorista à sua maneira, estendeu um braço longo e peludo, e agarrando o capuz do burnoose de Taglat, puxou-o sobre os olhos deste último, apagando, como um apagador, por assim dizer. O macaco mais velho, pessimista por natureza, não reconhecia tal coisa como humor. As criaturas colocavam suas patas sobre ele apenas por 2 coisas: para procurar pulgas e para atacar. O ato de puxar a coisa com cheiro de tarmangali sobre sua cabeça e olhos não poderia ser para o primeiro, portanto, só poderia ser para o segundo. Ele estava sendo atacado. Shuk o havia atacado. Com um rosnado, ele avançou para a garganta do outro, sem nem esperar levantar o véu de lã que obscurece a sua visão. Tarzan saltou sobre os 2 e, balançando e tombando em seu suporte instável, os 3 grandes animais lutavam e mordiam uns aos outros até que o homem macaco finalmente conseguiu separar os antropoides enfurecidos. Como o pedido de desculpas é desconhecido para esses primitivos ancestrais do homem, e a explicação é um processo trabalhoso e geralmente inútil, Tarzan superou o perigoso abismo distraindo sua atenção da altercação para uma consideração de seus planos para o futuro imediato. Acostumados a frequentes discussões em que mais pelos do que sangue são desperdiçados, os macacos rapidamente esquecem tais encontros triviais, e logo Shuk e Taglat voltaram a se agachar próximos um do outro em repouso pacífico, aguardando o momento em que o homem macaco os conduziria à aldeia do Starmangani. Foi muito depois de cair a noite que Tarzan conduziu seus companheiros de seu esconderijo na árvore até o chão e ao redor da paliçada até o lado oposto da aldeia, recolhendo as saias de seu burno sob um braço, para que suas pernas tivessem liberdade de movimento. O homem macaco deu uma pequena corrida de impulso e escalou a barreira. Temendo que os macacos rasgassem suas roupas em uma tentativa semelhante, ele os havia instruído a esperar abaixo por ele, e seguro no topo da paliçada, ele desencostou sua lança e baixou uma das pontas para Shuk. O macaco agarrou e, enquanto Tarzan segurava firmemente a extremidade superior, o antropóide subiu rapidamente pelo cabo até que, com uma pata, alcançou o topo da parede. Escalar até o lado de Tarzan foi trabalho de um instante. Da mesma forma, Taglat foi conduzido até o lado deles, e um momento depois os 3 caíram silenciosamente dentro do recinto. Tarzan os conduziu primeiro até a parte de trás da cabana onde Jane Clayton estava confinada, onde, através da abertura grosseiramente reparada na parede, ele procurou com suas narinas sensíveis a prova de que a fêmea que ele procurava estava dentro. Shuk e Taglat, com os rostos peludos pressionados junto ao do Patrício, farejaram com ele. Cada um captou o rastro do cheiro da mulher lá dentro, e cada um reagiu de acordo com seu temperamento e seus hábitos de pensamento. Isso deixou Shuk indiferente. A fêmea era para Tarzan tudo o que ele desejava era enterrar o focinho na comida do Starmangani. Ele havia vindo para se fartar sem trabalhar. Tarzan lhe disse que essa deveria ser sua recompensa, e ele estava satisfeito. Mas os olhos perversos injetados de Taglat se estreitaram à medida que ele percebe a iminente realização de seu plano cuidadosamente nutrido. É verdade que, às vezes, durante os vários dias que haviam se passado desde que haviam iniciado sua expedição, fora difícil para Taglat manter sua ideia em primeiro plano na mente, e em várias ocasiões ele a havia esquecido completamente, até que Tarzan, por uma palavra ao acaso, a lhe recordava. Mas, para o macaco, Taglat tinha se saído bem. Agora, ele lambia os beiços e fazia um ruído nojento de sucção com seus lábios flácidos enquanto puxava o ar. Satisfeito por ela estar onde esperava encontrá-la, Tarzan conduziu seus macacos em direção à tenda de Asmezek. Um árabe que passava e 2 escravos os viram, mas a noite estava escura e os burnoses brancos escondiam os membros peludos dos macacos e a figura gigante de seu líder, de modo que os 3, agachando-se como se estivessem em conversa, passaram despercebidos. Eles se dirigiram para a parte de trás da tenda. Lá dentro, Asmezek conversava com vários de seus tenentes. Do lado de fora, Tarzan escutava. Capítulo 17. O perigo mortal de Jane Clayton. O tenente Albert Verper, aterrorizado ao contemplar o destino que poderia lhe aguardar em Addis Abeba, procurava algum plano de fuga,
mas depois que o negro Mugambi conseguiu escapar de sua vigilância, os abissínios redobraram as precauções para impedir que Verper seguisse o exemplo do negro. Por algum tempo, Verper considerou a ideia de subornar Abdulmourak com uma parte do conteúdo do saco, mas, temendo que o homem exigisse todas as joias como preço da liberdade, o belga, influenciado pela avareza, procurou outra saída para seu dilema. Foi então que lhe surgiu a possibilidade de sucesso de um caminho diferente, que ainda o deixaria na posse das joias, ao mesmo tempo em que satisfaria a ganância do Abissínio com a convicção de que ele havia obtido tudo o que Verper tinha a oferecer. E assim, um dia ou mais depois que Mugambi havia desaparecido, Verper pediu uma audiência com Abdulmoura. Quando o belga entrou na presença de seu captor, a carranca no rosto deste prenunciava mal para qualquer esperança que Verper pudesse nutrir. Ainda assim, ele se fortaleceu ao recordar a fraqueza comum da humanidade, que permite que as naturezas mais inflexíveis se curvem ao desejo consumante por riqueza. Abdulmoura olhou para ele, franzindo o senho. "O que você quer agora?" perguntou. "Minha liberdade", respondeu Verper. O Abissínio zombou. "E você me perturbou só para me dizer o que qualquer idiota poderia saber", disse ele. "Posso pagar por isso", disse Verper. Abdulmoura riu alto. "Pagar por isso?", gritou. "Com o que? Com os trapos que você veste? Ou talvez esteja escondendo debaixo do seu casaco 1000 libras de marfim. Saia daqui, você é um idiota. Não me incomode novamente ou eu mandarei chicoteá-lo." Mas Verper insistiu. Sua liberdade e talvez sua vida dependiam do sucesso. "Ouça-me", suplicou ele. "Se eu puder lhe dar tanto ouro quanto 10 homens possam carregar, você promete que serei conduzido em segurança até o comissário inglês mais próximo." "Tanto ouro quanto 10 homens possam carregar", repetiu Abdulmoura. "Você é louco. De onde você tiraria tanto ouro assim?" "Eu sei onde está escondido", disse Verper. "Prometa, e eu o levarei até ele se 10 cargas forem suficientes." Abdulmoura havia parado de rir. Ele observava o belga atentamente. O sujeito parecia são bastante mais 10 cargas de ouro. Era absurdo. O Abissínio pensou em silêncio por um momento. "Bem, e se eu prometer?", disse ele. "Quão longe está esse ouro?" "Uma longa marcha de uma semana para o sul", respondeu Verper. "E se não o encontrarmos onde você diz que está, você tem noção de qual será sua punição?" "Se não estiver lá, eu perderei minha vida", respondeu o belga. "Eu sei que está lá, pois vi enterrado com meus próprios olhos. E mais não são apenas 10 cargas, mas até 50 homens podem carregar. Tudo será seu se você prometer me entregar com segurança sob a proteção dos ingleses." "Você aposta sua vida na descoberta do ouro?", perguntou Abdu. Verper assentiu com a cabeça. "Muito bem", disse o Abissínio. "Eu prometo. E mesmo que haja apenas 5 cargas, você terá sua liberdade, mas até que o ouro esteja em minha posse, você continuará preso." "Estou satisfeito", disse Verper. "Começamos amanhã." Abdulmoura assentiu, e o belga voltou para seus guardas. No dia seguinte, os soldados abissínios ficaram surpresos ao receber uma ordem que desviava seus rostos do nordeste para o sul. E assim aconteceu que, na mesma noite em que Tarzan e os 2 macacos entraram na aldeia dos invasores, os abissínios acamparam a apenas alguns quilômetros a leste do mesmo local. Enquanto Verper sonhava com a liberdade e o desfrute tranquilo da fortuna em seu saco roubado, e Abdulmoura permanece acordado em contemplação gananciosa das 50 cargas de ouro que estavam apenas alguns dias mais ao sul dele, Ashmezek dava ordens a seus tenentes para que preparassem uma força de combatentes e carregadores para ir às ruínas do Doardo inglês na manhã seguinte trazer de volta a fabulosa fortuna que seu tenente renegado lhe dissera estar enterrada lá. E enquanto ele dava suas instruções aos presentes, um ouvinte silencioso agachava-se fora de sua tenda, esperando o momento em que pudesse entrar em segurança e prosseguir sua busca pelo saco perdido, e pelas pedrinhas bonitas que tinham chamado sua atenção. Finalmente, os companheiros morenos de Ashmezek deixaram sua tenda, e o líder foi com eles fumar um cachimbo com um deles, deixando sua própria habitação de seda sem guarda. Mal haviam saído do interior, uma lâmina de faca foi cravada através do tecido da parede traseira, a cerca de 2 metros do chão, e um golpe rápido para baixo abriu uma entrada para aqueles que esperavam além. Por entre a abertura entrou o homem macaco, e logo atrás dele veio o enorme Shukug, mas Taglat não o seguiu. Em vez disso, esse virou e se esgueirou pela escuridão em direção à cabana onde a mulher que havia arrestado seu interesse brutal estava segura, amarrada. Diante da porta, os sentinelas estavam agachados, conversando em tons monótonos. Lá dentro, a jovem estava deitada sobre um colchão sujo, resignada, através de total desespero, a qualquer destino que lhe aguardasse, até que surgisse a oportunidade que lhe permitiria se libertar pelo único meio que agora parecia remotamente possível, o ato, até então detestado, de autodestruição. Avançando silenciosamente em direção aos sentinelas,
uma figura de nariz branco se aproximou das sombras em uma das extremidades da cabana. O intelecto limitado da criatura negava-lhe a vantagem que poderia ter tirado de sua disfarce, onde poderia ter caminhado ousadamente até os próprios lados dos sentinelas. Escolheu, em vez disso, esgueirar-se até eles, invisível, pela retaguarda. Chegou à esquina da cabana e espiou ao redor. Os sentinelas estavam a apenas alguns passos de distância, mas o macaco não ousou se expor, nem que por um instante. Aqueles temidos e odiados bastões de trovão que os Tarmangani sabiam tão bem como usar, se houvesse outro método de ataque mais seguro. Taglat desejava que houvesse uma árvore por perto, de cujos galhos pendentes ele pudesse saltar sobre sua presa desavisada, mas, embora não houvesse árvore, a ideia deu origem a um plano. As beiradas da cabana ficavam logo acima das cabeças dos sentinelas, delas ele poderia pular sobre os Tarmangani, sem ser visto. Um rápido estalo daquelas mandíbulas poderosas acabaria com um deles antes que o outro percebesse que estavam sendo atacados, e o segundo cairia como presa fácil diante da força, agilidade e ferocidade de uma segunda investida rápida. Taglat recuou alguns passos para a parte de trás da cabana, reuniu forças para o esforço, correu rapidamente para frente e saltou alto no ar. Ele atingiu o telhado diretamente acima da parede traseira da cabana, e a estrutura, reforçada pela parede abaixo, suportou seu enorme peso por um instante. Então ele avançou um passo, o telhado cedeu, o palha se abriu, e o grande antropóide entrou no interior. Os sentinelas, ao ouvir o estrondo das vigas do telhado, pularam de pé e correram para dentro da cabana. Jane Clayton tentou se esquivar rolando para o lado quando a grande fama caiu sobre o chão tão próximo dela que um pé prendeu sua roupa ao chão. O macaco, sentindo o movimento ao seu lado, abaixou-se e recolheu a garota na cavidade de um de seus braços poderosos. O burnoose cobria o corpo peludo de modo que Jane Clayton acreditava que um braço humano a sustentava, e do extremo desespero surgiu em seu peito uma grande esperança de que, finalmente, estava sob a guarda de um salvador. Os dois sentinelas agora estavam dentro da cabana, mas hesitavam por causa da dúvida sobre a natureza da causa da perturbação. Seus olhos, ainda não acostumados à escuridão do interior, não lhes mostravam nada, e tampouco ouviam qualquer som, pois o macaco permanece em silêncio, aguardando seu ataque. Vendo que eles permaneciam sem avançar, e percebendo que, prejudicado como estava pelo peso da fêmea, ele só poderia oferecer uma batalha fraca, Taglat optou por arriscar uma fuga repentina em busca de liberdade. Abaixando a cabeça, ele investiu diretamente contra os dois sentinelas que bloqueavam a porta. O impacto de seus ombros poderosos derrubou-os de costas, e antes que pudessem se levantar, o macaco já havia desaparecido, correndo nas sombras das cabanas em direção à paliçada no extremo da vila. A velocidade e a força de seu salvador encheram Jane Clayton de admiração. Seria possível que Tarzan tivesse sobrevivido à bala do árabe. Quem mais em toda a selva poderia suportar o peso de uma mulher adulta tão facilmente quanto ele, que assegurava? Ela pronunciou seu nome, mas não houve resposta. Ainda assim, ela não perdia a esperança. No paliçada, a fera nem hesitou. Um único salto poderoso a levou ao topo, onde se equilibrou por apenas um instante antes de cair no chão do lado oposto. Agora a garota estava quase certa de que estava segura nos braços de seu marido, e quando o macaco subiu nas árvores e a levou rapidamente para a selva, como Tarzan havia feito em outras ocasiões no passado, a crença se tornou convicção. Em uma pequena clareira iluminada pela lua, a cerca de uma milha do acampamento dos saqueadores, seu salvador parou e a deixou cair no chão. Sua rudeza a surpreendeu, mas ainda assim ela não tinha dúvidas. Invamente ela o chamou pelo nome, e ao mesmo tempo, o macaco, inquieto sob as restrições das roupas incomuns dos Tarmangani, arrancou-lhe o burnoose, revelando aos olhos da mulher horrorizada o rosto horrível e a forma cabeluda de um gigante antropóide. Com um lamento piedoso de terror, Jane Clayton desmaiou, enquanto, do esconderijo de um arbusto próximo, o leão, observava a dupla faminto e lambia os beiços. Tarzan, entrando na tenda de Ashmezek, vasculhou o interior minuciosamente. Ele rasgou a cama em pedaços e espalhou o conteúdo de caixas e bolsas pelo chão. Investigou tudo o que seus olhos descobriram. Nem esses órgãos aguçados deixaram passar um único item na habitação do chefe dos saqueadores, mas nenhum saco ou pedras bonitas recompensou sua minuciosidade. Satisfeito finalmente de que seus pertences não estavam em posse de Ashmezek, a menos que estivessem com o próprio chefe, Tarzan decidiu capturar a pessoa dela antes de continuar a procurar pelo saco. Fazendo um gesto para que Shuko seguisse, ele saiu da tenda pelo mesmo caminho por onde havia entrado, caminhando audaciosamente pela vila. Dirigiu-se diretamente para a cabana onde Jane Clayton estava presa. Ele notou com surpresa a ausência de Taglat,
a quem esperava encontrar esperando do lado de fora da tenda de Asmezek, mas, acostumado como estava com a falta de confiabilidade dos macacos, não deu atenção séria à presente deserção de seu companheiro mal-humorado. Contanto que Taglat não interferisse em seus planos, Tarzan não se importava com sua ausência. À medida que se aproximava da cabana, o homenzinho percebeu que uma multidão se havia reunido na entrada. Ele podia ver que os homens que a compunham estavam muito agitados e, temendo que o disfarce de Chuck pudesse se mostrar insuficiente para esconder sua verdadeira identidade diante de tantos observadores, ordenou ao macaco que se dirigisse à parte mais afastada da aldeia e lá o aguardasse. Enquanto Chuck se afastava, mantendo-se às sombras, Tarzan avançou corajosamente em direção ao grupo agitado diante da porta da cabana. Misturou-se com os negros e os árabes na tentativa de descobrir a causa da comoção, esquecendo por interesse próprio que ele era o único da assembleia a portar uma lança, um arco e flechas, e assim poderia tornar-se alvo de atenção suspeita. Abrindo caminho pelo meio da multidão, ele se dirigiu à porta e quase a havia alcançado quando um dos árabes colocou a mão em seu ombro, gritando: "Quem é este?", ao mesmo tempo em que arrancava o capuz do rosto do homem macaco. Tarzan, o senhor das selvas, em toda a sua vida selvagem, nunca estivera acostumado a pausar em discussões com um antagonista. O instinto primitivo de autopreservação reconhece muitas artimanhas e truques, mas a argumentação não é uma delas. Nem agora ele perdeu tempo precioso tentando convencer os invasores de que não era um lobo em pele de cordeiro. Em vez disso, segurou o homem que o desmascarou pela garganta antes mesmo que suas palavras completassem os lábios, arremessando de um lado para o outro, afastou aqueles que tentavam atacá-lo. Usando o árabe como arma, Tarzan forçou seu caminho rapidamente até a porta, e um momento depois estava dentro da cabana. Um exame apressado revelou o fato de que estava vazia, e seu sentido de olfato também descobriu a trilha de cheiro de Taglat, o macaco. Tarzan soltou um rosnado baixo e ameaçador. Aqueles que avançavam na porta para capturá-lo recuaram quando as notas selvagens do desafio bestial atingiram seus ouvidos. Eles se olharam surpresos e consternados. Um homem havia entrado na cabana sozinho, e ainda assim, com seus próprios ouvidos, tinham ouvido a voz de uma fera selvagem lá dentro. O que isso poderia significar? Será que um leão ou uma leopardo procurara refúgio no interior, sem que os sentinelas soubessem? Os olhos rápidos de Tarzan descobriram a abertura no telhado, pela qual Taglat havia caído. Ele supôs que o macaco tinha entrado ou saído por essa brecha, e enquanto os árabes hesitavam do lado de fora, ele saltou, com agilidade felina, para a abertura, agarrou o topo da parede e escalou até o telhado, caindo instantaneamente no chão atrás da cabana. Quando os árabes finalmente ganharam coragem para entrar na cabana, depois de dispararem várias rajadas através das paredes, encontraram um interior deserto. Ao mesmo tempo, Tarzan, na extremidade oposta da aldeia, procurava por Chuco, mas o macaco não estava em lugar algum. Roubado de sua companheira, abandonado por seus companheiros e ainda tão ignorante quanto sempre sobre o paradeiro de sua bolsa e de suas pedrinhas, era um Tarzan furioso quem subiu a paliçada e desapareceu na escuridão da selva. Por enquanto, ele precisava desistir da busca por sua bolsa, já que seria o cúmulo da autodestruição entrar no acampamento árabe neste momento, enquanto todos os seus habitantes estavam despertos e em alerta. Em sua fuga da aldeia, o homem macaco havia perdido o rastro do fugitivo Taglat, e agora circulava amplamente pela floresta na tentativa de encontrá-lo novamente. Chuck tinha permanecido em seu posto até que os gritos e disparos dos árabes haviam enchido sua alma simples de terror, pois, acima de tudo, o povo macaco teme os bastões de trovão dos Tarmangani. Então ele escalou agilmente a paliçada, rasgando seu burnous no esforço, e fugiu para as profundezas da selva, resmungando e xingando enquanto ia. Tarzan, vagando pela selva em busca do rastro de Taglat e da mulher, viajava rapidamente. Em uma pequena clareira iluminada pelo luar à sua frente, o grande macaco estava curvado sobre a forma prostrada da mulher que Tarzan procurava. A fera arrancava os grilhões que prendiam seus tornozelos e pulsos, puxando e roendo as cordas. O curso que o homem macaco estava seguindo levaria apenas a uma curta distância à direita deles e, embora ele não pudesse vê-lo, o vento soprava deles para ele, carregando o rastro de cheiro deles fortemente em sua direção. Mais um momento e a segurança de Jane Clayton poderia ter sido garantida, mesmo que o leão, já estivesse se preparando para atacar, mas o destino, já cruel demais, superou-se agora. O vento virou de repente por alguns momentos. O rastro de cheiro que teria levado o homem macaco ao lado da garota foi levado na direção oposta. Tarzan passou a 50 metros da tragédia que estava ocorrendo na clareira, e a oportunidade se foi além do alcance. Capítulo 18. A luta pelo tesouro. Foi de manhã que Tarzan conseguiu se dar conta da possibilidade de falha em sua missão,
E mesmo então ele só admitiria que o sucesso estava apenas adiado. Ele comeria e dormiria. E então partiria novamente. A selva era vasta, mas também vastas eram a experiência e a astúcia de Tarzan. Tablat poderia viajar muito, mas Tarzan encontraria no fim, mesmo que tivesse que procurar em cada árvore da imensa floresta. Meditando assim, o homem macaco seguiu o rastro de Bara, o servo, o infeliz sobre o qual havia decidido satisfazer sua fome. Por meia hora, a trilha levou o homem macaco para o leste ao longo de um caminho bem marcado para a caça, quando de repente, para espanto do perseguidor, a presa surgiu à vista, correndo loucamente de volta pelo caminho estreito diretamente em direção ao caçador. Tarzan, que vinha seguindo pela trilha, saltou tão rapidamente para a vegetação que ocultava ao lado que o servo ainda não percebe a presença de um inimigo naquela direção, e enquanto o animal ainda estava a alguma distância, o homem macaco balançou-se para os galhos inferiores da árvore que se projetava sobre a trilha. Ali ele se abaixou, uma fera selvagem predadora, aguardando a chegada de sua vítima. O que havia assustado o servo a ponto de fazê-lo fugir tão freneticamente, Tarzan não sabia numa. O leão, talvez, ou Cheta, a pantera, mas o que quer que fosse pouco importava para Tarzan dos macacos, ele estava pronto e disposto a defender sua presa contra qualquer outro habitante da selva. Se não conseguisse fazê-lo por meio da força física, tinha à sua disposição outro poder, ainda maior sua inteligência astuta. E então, veio o servo em disparada, direto para a boca da morte. O homem-símio se virou de modo que suas costas ficassem voltadas para o animal que se aproximava. Ele se posicionou com os joelhos dobrados sobre o galho suavemente balançando acima da trilha, cronometrando com ouvidos atentos os passos apavorados de Bara. Em um instante, a vítima passou rapidamente por baixo do galho, e ao mesmo tempo, o homem-símio acima saltou sobre suas costas. O peso do corpo do homem levou o servo ao chão. Ele tropeçou uma vez em uma tentativa inútil de se levantar, e então músculos poderosos puxaram sua cabeça para trás, deram um torção feroz no pescoço, e Bara estava morto. Rápida fora a matança, e igualmente rápidas foram as ações subsequentes do homem macaco, pois quem poderia saber que tipo de assassino perseguia Bara? Ou quão próximo ele poderia estar? Mal o pescoço da vítima se partirá, o cadáver já estava pendurado sobre um dos largos ombros de Tarzan, e um instante depois o homem macaco já estava vivamente empoleirado entre os galhos mais baixos de uma árvore acima da trilha, seus olhos cinzentos e aguçados vasculhando o caminho por onde o veado havia fugido. Tampouco demorou para que a causa do susto de Bara se tornasse evidente para Tarzan, pois em breve vieram os sons inconfundíveis de cavaleiros se aproximando. Arrastando sua presa consigo, o homem macaco subiu para o terraço médio, e acomodando-se confortavelmente no entroncamento de uma árvore de onde ainda podia observar a trilha abaixo, cortou um bife suculento do lombo do servo, cravando seus fortes dentes brancos na carne quente. Passou a desfrutar os frutos de sua habilidade e astúcia. Ele também não negligenciou a trilha abaixo enquanto saciava sua fome. Seus olhos aguçados viram o focinho do cavalo à frente quando ele surgiu em uma curva da trilha tortuosa, e um a um eles observaram atentamente os cavaleiros que passavam abaixo dele em fila indiana. Entre eles veio alguém que Tarzan reconheceu, mas tão instruído era o homem macaco no controle de suas emoções que nenhuma mínima mudança de expressão, muito menos qualquer demonstração histérica que pudesse revelar sua presença, traiu o fato de sua excitação interior. Abaixo dele, tão inconscientes de sua presença quanto estavam os abissínios à sua frente e atrás, cavava Albert Verper, enquanto o homem macaco examinava o belga em busca de algum sinal da bolsa que ele havia roubado. Enquanto os abissínios cavalgavam em direção ao sul, uma figura gigante pairava constantemente em seu rastro, um homem branco enorme, quase nu, que carregava o cadáver ensanguentado de um servo sobre os ombros. Pois Tarzan sabia que talvez não tivesse outra oportunidade de caçar por algum tempo se seguisse o belga. Tentar arrancá-lo do meio dos cavaleiros armados, nem mesmo Tarzan tentaria, exceto na última extremidade, pois o caminho do selvagem é o caminho da cautela e da astúcia, a menos que sejam levados à imprudência pela dor ou pela raiva. Assim, os abissínios e o belga marcharam para o sul, e Tarzan dos macacos os seguiu silenciosamente pelos galhos balançantes do terraço do meio. Uma marcha de 2 dias os levou a uma planície nivelada, além da qual se erguiam montanhas, uma planície que Tarzan lembrava e que despertava nele vagas memórias e estranhos desejos. Sobre a planície os cavaleiros cavalgaram, e a uma distância segura atrás deles rastejou o homem macaco, aproveitando-se da cobertura que o terreno oferecia. Ao lado de um monte de madeira carbonizada, os abissínios pararam, e Tarzan, aproximando-se sorrateiramente e se escondendo na vegetação próxima, os observava maravilhado. Ele os viu cavando a terra e se perguntou se eles haviam escondido carne ali no passado e agora voltaram por ela. Então,
e lembrou de como havia enterrado suas pedras bonitas e da ideia que o havia levado a fazê-lo. Eles estavam cavando pelas coisas que os negros haviam enterrado ali. Logo ele os viu descobrir um objeto sujo e amarelo, e testemunhou a alegria de ver Perry de Abdul-Morak quando o objeto imundo foi revelado. Um a um, eles desenterraram muitos outros objetos semelhantes, todos da mesma cor amarelada e suja, até que uma pilha deles jazia no chão, uma pilha que Abdul-Morak acariciava com êxtase de ganância. Algo se agitava na mente do homem macaco enquanto ele contemplava longamente os lingotes dourados. Onde ele já tinha visto algo assim antes? O que eram eles? Por que esses Tarmangani os cobiçavam tanto? A quem pertenciam? Ele se lembrou dos homens negros que os tinham enterrado. As coisas deviam ser deles. Verper estava roubando-os assim como tinha roubado a bolsa de seixos de Tarzan. Os olhos do homem macaco brilharam de raiva. Ele gostaria de encontrar os homens negros e liderá-los contra esses ladrões. Ele se perguntava onde poderia estar a aldeia deles. Enquanto todos esses pensamentos atravessavam sua mente ativa, um grupo de homens saiu da floresta na beira da planície e avançou em direção às ruínas do bangalô queimado. Abdul-Morak, sempre vigilante, foi o primeiro a vê-lo, mas eles já estavam na metade do caminho pelo campo aberto. Ele chamou seus homens para montarem e se manterem prontos, pois no coração da África, quem pode saber se um estranho é amigo ou inimigo? Verper, balançando-se na sela, fixou os olhos nos recém-chegados e, então, pálido e trêmulo, voltou-se para Abdul-Morak. É Ashmezek e seus saqueadores. Ele sussurrou. Eles vieram pelo ouro. Deve ter sido mais ou menos ao mesmo tempo que Ashmezek descobriu a pilha de lingotes amarelos e percebeu a realidade daquilo que já temia desde que seus olhos pousaram sobre o grupo ao lado das ruínas do bangalô do inglês. Alguém havia o antecipado, outro já fora atrás do tesouro antes dele. O árabe estava enfurecido de raiva. Recentemente, tudo tinha dado errado para ele. Ele havia perdido as joias. O belga e, pela segunda vez, havia perdido a inglesa. Agora alguém tinha vindo roubar-lhe esse tesouro, que ele pensava estar tão seguro aqui como se nunca tivesse sido explorado. Não lhe importava quem fossem os ladrões. Eles não entregariam ouro sem lutar, disso ele tinha certeza. E com um brado selvagem e uma ordem aos seus seguidores, Ashmezek pôs esporas em seu cavalo e avançou sobre os abissínios. E atrás dele, agitando suas longas armas acima da cabeça, gritando e amaldiçoando, vinha sua horda diversificada de seguidores sanguinários. Os homens de Abdul-Morak os receberam com uma rajada que esvaziou algumas celas, e então os invasores estavam entre eles, e espada, pistola e mosquete, cada um fazendo seu trabalho mais horrível e sangrento. Ashmezek, avistando Verper na primeira investida, avançou sobre o belga, e este, aterrorizado ao contemplar o destino que merecia, virou a cabeça do cavalo e disparou loucamente para escapar, gritando para um tenente assumir o comando e incitando, sob pena de morte, a eliminar os abissínios e trazer o ouro de volta ao seu acampamento. Ashmezek partiu pelo campo em perseguição ao belga, sua natureza perversa incapaz de abdicar dos prazeres da vingança, mesmo correndo o risco de sacrificar o tesouro. Enquanto o perseguido e o perseguidor corriam loucamente em direção à floresta distante, a batalha atrás deles rugia com selvageria sangrenta. Nenhuma rendição foi pedida ou concedida por nenhum dos ferozes abissínios ou pelos assassinos de Ashmezek. Do esconderijo nos arbustos, Tarzan observava o conflito sanguinário que o cercava de maneira tão eficaz que ele não encontrava nenhuma brecha pela qual pudesse escapar para seguir Verper e o chefe árabe. Os abissínios estavam formando um círculo que incluía a posição de Tarzan, e ao redor e dentro deles cavalgavam os invasores gritando, ora afastando-se rapidamente, ora avançando para desferir estocadas e golpes com suas espadas curvas. Numericamente, os homens de Ashmezek eram superiores, e lentamente, mas com certeza, os soldados de Menelik estavam sendo exterminados. Para Tarzan, o resultado era irrelevante. Ele observava com um único objetivo, escapar do círculo de combatentes enlouquecidos pelo sangue e ir atrás do belga e de sua bolsa. Quando ele havia descoberto Verper pela primeira vez na trilha onde ele havia morto Bara, pensou que seus olhos deviam estar enganando, de tão certo que estava de que o ladrão havia sido morto e devorado por Numa. Mas, depois de seguir o destacamento por 2 dias, com seus olhos atentos sempre sobre o belga, ele já não duvidava da identidade do homem, embora lhe fosse difícil explicar a identidade do cadáver mutilado que ele supunha ser o homem que procurava. Enquanto se agachava escondido entre a vegetação descuidada que há tão pouco tempo tinha sido o orgulho e a alegria da esposa que ele já não se lembrava, um árabe e um abissínio aproximaram seus cavalos de sua posição enquanto se atacavam com suas espadas. Passo a passo, o árabe recuava seu adversário até que o cavalo deste quase pisasse o homem macaco, e então um golpe violento dividiu o crânio do guerreiro negro, e o corpo caiu para trás quase sobre Tarzan. Quando o abissínio caiu de sua cela,
A possibilidade de fuga representada pelo cavalo sem cavaleiro eletrizou o homem-macaco a agir instantaneamente. Antes que a besta assustada pudesse se preparar para fugir, um gigante nu estava montado em suas costas. Uma mão forte havia agarrado suas rédeas, e o árabe surpreso descobriu um novo inimigo na cela daquele que ele havia morto. Mas este inimigo não empunhava espada, e sua lança e arco permaneciam em suas costas. O árabe, recuperado de sua primeira surpresa, lançou-se com a espada erguida para aniquilar aquele intruso presunçoso. Ele desferiu um golpe poderoso na cabeça do homem-macaco, um golpe que balançou inutilmente pelo ar enquanto Tarzan se abaixava para desviar, e então o árabe sentiu o cavalo do outro roçar sua perna. Um grande braço se estendeu e envolveu sua cintura, e antes que ele pudesse se recompor, foi arrastado da cela.